Ainda estou aqui. Quem é que ainda está aqui? O próprio título ele já é ambíguo, já é rico e já é interessante. Em primeiro lugar, é uma mulher, é um ser humano que não foi destruído. Então isso já diz de uma potência de vida, já diz muito do efeito do filme sobre nós e sobre muitas plateias ao redor do mundo. Então a gente está falando aqui de um filme que também, como obra cultural, ele conecta pessoas e ele diz de um momento histórico. Então só isso já é relevante, só isso já diz que ele ecoa na gente. E ele está ecoando em milhares, milhões de pessoas. É uma história que ela é marcada, ela tem um recorte histórico muito claro, e a gente vai falar sobre ele, mas também ela é atemporal. Também ela diz, primeira grande camada dessa luta contra a morte e contra a destruição. É uma fala que parece singela, mas ela é a fala mais afirmativa possível. Ainda estou aqui. Apesar de tudo, ou pode ser aquela outra música ícone da cultura brasileira, apesar de você, amanhã há de ser um novo dia. Então, que também tem, vocês sabem, é uma alusão também do Chico a gente sobreviver à ditadura brasileira, civil, militar, empresarial, militar brasileira. Então, ele é histórico nesse recorte, mas também ele é de qualquer pulsão de vida, qualquer conexão erótica com o vivo que ainda sobrevive apesar de Thanatos, esse velho jogo Eros e Thanatos. Ela fala de luto, essa película, essa produção cultural é luto. Então, ela é universal e atemporal também por causa disso. Quem nunca viveu uma perda e teve que se reerguer, e teve que se reinventar? E perdas que foram abruptas, que foram difíceis, que foram da ordem do trauma, Então também é essa camada que está aqui, e por isso essa universalização do filme. Eu queria abordar esse olhar através do feminino. Então o narrador do livro sobre o qual o roteiro se baseia, o narrador é uma história real, como a gente sabe. Quem escreveu foi o Marcelo Rubens Paiva, que é um escritor que se tornou escritor e teve um primeiro best-seller, um sucesso também bastante impactante, que é Feliz Ano Velho. Foi com esse primeiro livro de estreia que o jovem Marcelo contou o que aconteceu com ele mesmo, que ele foi jovem, correu ali com os amigos, foi fazer uma brincadeira diante do grupo, pulou de cabeça numa piscina rasa e quebrou uma vértebra aqui, não muito longe da cervical, então tem o movimento dos braços e não tem muito das mãos, que é também da ordem do trágico. Vamos dizer, a segunda incidência do trágico, ou ao menos a segunda incidência do trágico nessa família Paiva. E o Marcelo é filho do Rubens Paiva, é o caçula, é o quinto filho dessa família, que também sofre um corte do trauma, O trauma sempre é um corte, é uma seta que corta uma estrutura, que atravessa e dilacera alguma estrutura estabilizada, apaziguada, feliz ou infeliz, mas era uma estrutura.
E o trauma faz ruptura, ele desmonta, você perde o chão. E é essa história que este menino que estava lá, né, criança, esse caçula viveu esse desaparecimento traumático do pai. E aí ele vai contar essa vivência dele mesmo, só que ele faz um deslocamento e ele conta do ponto de vista da mãe, Eunice Paiva. E ele vai contar o arco dramático da vida dela, né, e que o filme reproduz de uma forma fiel à cronologia. Ele começa no momento um pouco anterior do desaparecimento do marido de Eunice, o Rubens Paiva, e ele conta um pouco antes, né, a família estável, né, feliz, harmônica, essas 7 pessoas, esse núcleo que tem uma vida confortável, quase idílica, beira-mar, de uma classe média alta, bem posicionada no mercado do trabalho e nas relações de afeto, e ela sofre essa seta, essa, né, ate, como diriam os gregos, essa ruína que vem, enfim, talvez não pelo nocaute da razão, mas por um nocaute histórico da forma de funcionamento. Então o filme vai desde esse, né, tem que desenhar, normalmente o desenho dramático clássico, a trajetória do herói, ou a trajetória da estrutura do drama ou do melodrama, como a gente quiser chamar. O filme acompanha esse arco precisamente, né? Momento 1, qual era a situação de vida do herói, no caso a nossa heroína. Você apresenta, então tem uma apresentação que ela já se faz com uma certa tensão, porque ele já vai mostrando as crianças na casa, na praia, na areia, na rotina, e já vão tendo elementos de tensão, tem elementos, tem um olhar, vai construindo um certo elo paranoide com a gente. Já tem, né, uma blitz, tem uma carta, tem um bilhete, tem um envelope, tem alguma coisa que já mostra uma ruptura na construção idílica de uma vida familiar. A estrutura do roteiro, ela parte do privado para abordar o público. Algumas pessoas disseram que o filme não era político. Eu diria que você escolher o enquadre do privado para colocar o público incidindo sobre ele é uma escolha política sobre o político. Fase 1, qual é a situação de estabilidade? 2, a ruptura. Sempre há a seta do trágico que faz o herói ser obrigado a acordar. É o despertar do sujeito, diria eu, e aí ele vai ter uma escolha trágica, uma escolha moral. Eu vou ser digno da minha jornada ou não? E é só a posteriori que você vai dizer se ali você teve o nascimento do herói. E o filme, ele afirma isso. Ele vai alçar uma dona de casa, uma esposa, sobretudo mãe de 5 filhos, numa família burguesa, protegida dos anos 60, que é tirada daquilo tudo, que é ejetada da ignorância da sua bolha de proteção, e ela é obrigada a saber quem era ela mesma, quem era o marido e o que ele fazia, quem tinha sido. Tudo vai se reapresentar. E tal como Édipo, Eunice quer saber. Ela vai até o fim, ela vai bater nas portas e ela vai perguntar, mas quem era ele? Mas por que isso? Por que ele desapareceu? Eu, Édipo, eu quero ir até o fim. Eu quero saber. E ela quer, a ação básica é dupla. Eu vou tocar o barco, eu vou pegar o barco então.
né? E você veja, nos anos 60, uma figura dos anos 30, que vai, né, dos anos 20, do final dos anos 20 e dos anos 30, que tem a formação da sua família clássica no pós-guerra, nos anos 50, e que chega aqui, né, começa a ser mãe e a ter seus 5 filhos e uma filha já adulta. Então você tem uma família clássica dos anos 40 e 50, que nos anos 60 já está bem formada, já está com alguma, podendo ir viajar sozinha para Londres para se proteger, e você tem um menino, né? Então você tem um arco de filhos também bastante complexo. Quem é que cuidava dessa família? É o patriarca, uma família patriarcal, burguesa, heteronormativa, clássica. E ela, a despeito de tudo e de dificuldades, ela pega o timão, né, na mão, e ela é timoneira desse navio. Então essa é a primeira grande virada heróica, né? Então a primeira, de fato, é mental, ela quer saber, ela vai atrás, ela interroga, ela se reorienta. E segundo, ela aplica isso no real, na praxis. Ela fala, quem sou eu e quem eu quero ser? Não, eu não vou ser a esposa de, eu não vou ser a senhora Paiva, né? Eu tenho o meu nome, eu tenho a minha história, eu vou estudar. Eu vou fazer direito e eu vou fazer justiça. E eu vou fazer uma marcação simbólica. Eu quero que o Estado brasileiro assuma que sequestrou, torturou e assassinou e ocultou o cadáver do meu marido. É essa a operação e é isso que eu vou demonstrar, vou dedicar minha vida a fazer marco simbólico disso, de escrever a ditadura e também de uma luta por direitos humanos, sobretudo indígenas, né? Então a trajetória da Eunice Paiva se descola da trajetória do Rubens Paiva e passa a ter uma autonomia. Então ela também é muito interessante como uma trajetória das mulheres na segunda metade do século XX. Ela é a trajetória de muitas mulheres que se deslocaram desse lugar não só de esposa e mãe, mas fundaram uma carreira própria, autônoma, de acordo com o quê? Com o seu desejo, com a sua história, com o atravessamento do trágico. E o filme vai fechar na terceira camada lógica e cronológica, que é o Alzheimer. E aí é um mote que o filho, Marcelo, o escritor, tomou para colocar a narrativa na boca dessa mãe que foi perdendo a memória. Então ele se faz de memória dessa mãe, que é o que nós fazemos, né? Esse é o movimento da cultura, somos nós todos os depositários das memórias dos nossos antepassados recentes, e a gente herda esse bastão e a gente escreve essas histórias antes que elas se percam. A gente recebe as memórias, as histórias, as ações e os exemplos dos ancestrais, e a gente, com a nossa linguagem, no nosso estilo, a gente conta para os nossos filhos. A gente conta para não se esquecer. E essa é uma virada importante no filme, né, que ela vê na TV, ela reconhece, né, essa cena que amarra o filme, ela vê e ela tem um clarão de consciência. E esse é o título, né? Ainda estou aqui. Isso ecoa em mim, isso não está perdido, nem em mim, que não tenho a bioquímica da memória, que estou no Alzheimer, mas aquilo está em mim ainda e está na escrita do meu filho, que a gente lê e que se reproduz no cinema
Valtinho, Walter Salles filma e se reproduz em todos nós, leitores, ouvintes, espectadores, que a gente discute, debate, e isso é a cultura, isso é um movimento que vai fazer permanecer a história. E claro, não poderíamos deixar de comentar, ao falar desse filme, sobre como é que, mais do que memória, como é que a gente faz justiça, como é que a gente faz sentenciamento. Quando é que a gente pode suportar como cultura, nós brasileiros, quando que a gente vai estar pronto, sem tanto medo, sem tanto recalque, sem tanta defesa? Quando que a gente vai mergulhar nessa parte sempre recalcada, sempre oculta, sempre escondida da nossa história? Quando é que a gente de fato vai poder receber, via comissão da verdade, qualquer comissão que a gente queira pegar, como é que a gente vai poder lidar? Quando a gente vai ter coragem de receber tudo isso, de escutar os testemunhos, de ver os documentos e de eventualmente julgar e punir o que a gente precisar. Porque o que fica inimputável, o que fica sem julgamento, sem ajuizamento, sem a gente trabalhar e lidar, nunca pode ser elaborado de fato. E aí o que não é elaborado retorna como repetição, retorna como pulsão de morte que tenta. E aí o que a gente tem? A gente tem, por exemplo, uma polícia militar, né? Um resquício do campo militarizado da nossa história e uma ideia de que a gente sempre pode confiar no poder da força e numa idealização do que seria os militares para organizar o caos da vida. E esse resquício do militar na nossa idealização pode empurrar alguém da ponte, pode atirar em alguém pelas costas, pode metralhar alguém com muitos tiros, pode entrar num lugar e dizimar e fazer chacina, né? Então é interessante a gente poder elaborar esse luto, ter a coragem de entrar em contato com esses conteúdos para não precisar repetir o que talvez a gente não mereça mais.